palavra que eu queria comentar, o título é Momentos da Noite. Nossa, que medo. Né? Momentos da Noite. Eu lembro que quem é mais antigo, eu estou vendo que eu posso falar isso, né? Porque a plateia tinha um filme chamado Perdidos na Noite. Quem lembra? John Voight, tal, nos anos 70, coisa filmaço tal. Mas misericórdia, não vou falar daquele filme, não. Eu vou falar aqui, lembrando só momentos na noite. A gente percebe que a noite é um momento escuro, um momento onde os ladrões geralmente, né, atacam, não é verdade? A noite é um momento onde muitos vão para bares, etc. É um momento complicado, né? E um momento onde a luz é menor, né? E momentos da noite. Nesse texto aqui, houve uma situação à noite que mostra que não importa o momento, importa o que fazemos e com quem estamos. Então, vamos abrir. Em Atos 16, eu vou dar só uma introduçãozinha rápida, só para a gente lembrar do contexto, para ficar mais fácil para a gente entender. O que acontece? O livro de Atos fala do momento da igreja, né? Quando a igreja começa em Jerusalém, depois a igreja se espalha para as nações, né? Para o mundo conhecido. Então a gente lembra que Pedro, Tiago, né? João ficaram em Jerusalém. Deus levantou Paulo, né? Para ser um instrumento de Deus para levar o evangelho para outras nações. E a gente sabe que Paulo, depois de Jesus, né? Jesus é a figura. Aliás, não é só do Novo Testamento. Jesus é a figura de toda a Bíblia, né? Mas no Novo Testamento, depois de Jesus, é Paulo. A gente viu que Deus usou Paulo e como ele era assim uma pessoa que era dirigida por Deus. E ele teve várias situações na vida que a gente fala, meu Deus, né? O homem era um super-homem. É uma coisa. E aí o que acontece? Ele estava na segunda viagem missionária e ele estava em Troade, uma cidade. E aí ele teve uma visão de um homem falando para ele sair de lá e ir para Macedônia. Macedônia é a Grécia, né? E aí o que aconteceu? Ele foi para a cidade de Filipos, que era uma cidade importante no Império Romano. Esse nome Filipos era em virtude do pai de Alexandre o Grande, chama Filipe, né? Então essa cidade foi homenagem ao pai de Alexandre o Grande. É uma cidade grega, os costumes gregos, logicamente, havia o Império Romano dominando, mas a cultura greco-romana e mais greco era importantíssima e fortíssima no local, né? E aí o que aconteceu? Essa cidade de Filipos era uma cidade tão importante que era o porto para a Europa, uma fronteira militar de Roma, tinha uma escola de medicina muito importante. Então, era um lugar onde o ouro, e era um lugar onde havia muita coisa acontecendo, era uma rota importantíssima. E o que aconteceu? Paulo foi para lá. E lá a gente percebe que Deus tinha uma obra poderosa para realizar naquele lugar. E Paulo foi para lá, dirigido pelo Espírito Santo. Entendeu? Então não foi o Paulo falou, estou achando que estou sentindo. Geralmente cristão fala, estou sentindo, né? E geralmente é o sentimento, né? Estou sentindo de fazer isso. E, né, realmente o sentimento engana a gente. Paulo não vivia pelos sentimentos dele, mas vivia por aquilo que ele cria, pela direção de Deus. E o que aconteceu? Ele foi para lá e era a vontade soberana de Deus que ele estivesse lá. E a gente sabe que Paulo, ele era uma pessoa, ele e Silas que estavam nessa viagem, também Timóteo e Lucas. Só que tem um detalhe, Paulo e Silas eram judeus. Timóteo, a mãe era judia, mas o pai era grego. E Lucas era gentil, ok? Então os 4 foram para Filipos fazer, né, pregar o evangelho, fazer a obra, fazer missões. E é o que acontece, queridos. Paulo não brincava em serviço. Ele chegou lá, já começou a pregar. E Lídia, uma mulher, se converteu. Eles estavam perto de um rio Gangites, que era um rio famoso, né? E aí, eles pregaram o evangelho, essa mulher se converteu, ela ficou tão impactada que chamou os missionários para estarem na casa dela.
né? Então, o que aconteceu? Eles começaram uma célula lá na casa de Lídia e muitos foram se convertendo. E perto desse rio, depois eu vou ler o texto aqui, tá bom, queridos? A gente só está fazendo uma introdução, só para a gente se localizar no tempo e espaço, para a gente ter mais entendimento daquilo que a gente vai aprender essa manhã. Que esse texto falou muito comigo e fala muito comigo, sabe? Porque, meu Deus, a gente vê o que Deus faz, como Deus faz e a importância do nosso posicionamento diante das circunstâncias da nossa vida. Porque a vida não é fácil. Nós estamos num ambiente que não é favorável a nós. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas quer nos atrapalhar sempre. É ou não é? Ele é insistente, é o maior chato, o maior mala que existe em toda a humanidade. Ele sabe que perdeu, mas insiste em atrapalhar a gente. Mas graças a Deus pelo Senhor que é misericordioso e nos ajuda. E o que acontece? Paulo estava lá, pregando o evangelho, e essa mulher foi um instrumento, ela é uma mulher muito... que abraçou o evangelho. E o que aconteceu, queridos? Que coisa maravilhosa. A coisa começou, e eles iam nesse lugar para orar e para pregar o evangelho, perto desse rio. Acontece que havia uma moça, que ela era uma adivinha. Uns homens usavam, ela tinha um espírito de adivinhação, um demônio mesmo, entendeu? E toda vez elas falavam lá, esse é o servo dos Deus Altíssimos, servo... Isso incomodou Paulo, porque assim, apesar de ser verdade o que ela falava, o que o inimigo fala é para trazer, não é para trazer bênção, é para trazer confusão. Não é verdade? E uma hora Paulo ficou cheio e falou, sabe uma coisa? Vamos acabar com essa gracinha. E aí vamos para o texto, ok? Versículo 16 do capítulo 16. Olha só o que acontece. Eles iam para um lugar de oração. Paulo, eles oravam lá, pregavam a palavra, é perto desse rio aqui, ó. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual vinhava dando grande lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias, eu estou falando de 18, tá? Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Quer dizer, não tinha conversa. A autoridade de Paulo e a autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Demônio nenhum consegue resistir. E aí, o que acontece? A gente vê aqui um conflito entre a verdade e a mentira. Paulo pregava a verdade, a palavra. E a mentira, que era aquela mulher sendo usada por demônios, e ela era realmente usada para aqueles homens, utilizada para receber dinheiro do povo. É um absurdo, né? Eles usavam uma menina endemoniada para ganhar dinheiro. Um absurdo, mas era a realidade da cidade. E a gente percebe que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Acontecem algumas situações na nossa vida que a gente fala, meu Deus, o que está... A gente fala, será, pai, que a coisa é isso mesmo? É isso? Fala, não tem explicação. Porque fala, Jesus, o que é isso? E Paulo continua, Paulo e Silas continuaram, Lucas e Timóteo continuaram o trabalho. E aí o que aconteceu? A gente percebe que eles estavam incomodando e estavam abalando as estruturas religiosas do lugar, né? E aí no versículo 19, fala assim, vem dos seus senhores que se lhe desfizer a esperança do lucro, ou seja, o dinheiro acabou porque a menina foi liberta, salva. Agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Ou seja, a violência, né? Eles pegaram violentamente Paulo. E aí o que acontecendo? Falaram assim, levando-se aos pretores, que eram as autoridades, né? Disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Interessante que... no Império Romano, os costumes judaicos eram respeitados. Você podia, sabe, propagar os costumes judaicos sem problema nenhum. Você só não podia ficar falando, pregando e obrigando os romanos a seguirem a religião judaica, mas havia liberdade de culto, eles poderiam seguir os costumes, não tinha problema nenhum. E existe uma outra questão aqui.
esses homens não sabiam a diferença entre o cristianismo e o judaísmo. Eles pensavam que, como eles eram judeus, né, eles estavam propagando, e com isso, né, eles quiseram falar, eles estão querendo aqui atrapalhar o nosso negócio e mudar o nosso esquema aqui. E aí o que aconteceu? Levou a multidão, e vocês percebem, queridos, que na multidão sempre há confusão. Se você coloca uma situação, a multidão, sabe como é que é? É levada por pessoas manipuladoras, a multidão, ela entra no barulho, e foi o que aconteceu, né? E aí a gente percebe, 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e aos pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Aí, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse açoite aqui não era uma coisa fácil. A lei romana não era brincadeira, não. E era assim um castigo muito forte. Eles apanharam muito. Apanharam muito. Então, é importante ressaltar que eles são acusados injustamente, e tem um detalhe. Paulo e Silas eram cidadãos romanos também. Mas eles não conseguiram nem se defender. Então, uma injustiça, né? Eles não tiveram tempo de se defender. E a gente sabe que um dos princípios, né, das bases do direito romano é o devido processo legal. Não houve processo legal, foi um processo, sabe, sumário, como hoje na internet, né, que a internet julga as pessoas antes do processo. Então, existe julgamento de várias situações e várias injustiças são cometidas. E a gente vê nessa situação. E muitas vezes nós, queridos, na nossa vida, nós temos situações assim. Pessoas se levantam contra nós. Pessoas falam mentira. Né? Somos injustiçados. Né? E pessoas até propagam coisas que nós não fizemos. E é difícil, a gente passa por situações muitas vezes. Por quê? Porque nós levamos o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus, ele traz oposição, né, aos domínios das trevas. Onde a gente entra, pode ver, você entra num emprego novo, você fala, poxa vida, uma pessoa que tem inveja de você, fala, mas não é possível, eu não fiz nada, estou aqui humilde, não é verdade? Acontece, e tem uma pessoa que não gosta da gente, não vai com a cara, e faz tudo para nos prejudicar. Por quê? Jesus. Né? Por isso que é importante nós entendermos que nós temos que confiar nele. Paulo poderia até, mas ele não teve condições. Paulo e Silas poderiam se levantar, mas foi uma situação tão inesperada, inusitada, que eles apanharam. E não apenas apanharam, que mais tarde a gente vê que eles foram colocados na prisão. Né? Aí a gente percebe uma coisa. Vê no texto uma verdade. Eles estavam no centro da vontade de Deus, certo ou errado? Fazendo a vontade de Deus, e foram injustamente colocados, açoitados na prisão. Então, queridos, nós como cristãos, mesmo obedecendo a Deus, mesmo andando direitinho, nós somos suscetíveis a situações difíceis. Entendeu? Nós estamos nesse mundo não gosta da gente, o inimigo não gosta da gente. E às vezes a gente passa por uma luta e a gente já fica em crise, fala, onde eu pequei? Às vezes é uma brecha nossa, às vezes sim, mas às vezes não. Eles estavam fazendo o que Deus queria, estavam no centro. E algumas pessoas falam, e a gente tem que não é questionar, mas entender que isso não é uma realidade. Quando você está no centro da vontade de Deus, nada acontece. 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 Mas a diferença é o seguinte, pode acontecer, mas o Senhor nos protege. Amém? O Senhor nos protege. Então, de uma forma, e depende da gente, não depende dele. E a gente vai ver aqui que Paulo e Silas, a situação que eles viviam, o momento difícil, porque, irmãos, vou dizer uma coisa, às vezes a gente está fazendo, a gente até fala, Deus, tem misericórdia, a gente está fazendo tudo certo, se levantam, vem uma coisa que você fala, mas não é possível. Né?
Não é possível, eu sou teu filho, pai. Aí você fala, eu determino, eu não aceito, eu amarro, não adianta. Ou então, né, fala, pai, parei. Não aguento mais. Parei, essa brincadeira eu não tô gostando, não. Porque a gente não gosta de sofrer, a gente não é masoquista. Não é verdade? Então, Paulo, se fosse eu numa situação dessa, eu ficaria em crise. Eu falaria assim, pai, será que aquele sonho... eu não almocei demais e tive um pesadelo? Que não é possível. Estou fazendo tudo certo aqui e vem uma situação dessa tão difícil, né? E a gente fica em crise, né? E Paulo e Silas, eu imagino aquela situação aí, se não bastasse apanharem, e apanharam mesmo. A gente não tem noção. E foram lançados à prisão. E aí, queridos, se você for à prisão, quando eu sou advogado, né? Quando eu fiz faculdade de Direito nos anos 80, né? Não faz bastante tempo, a gente foi numa prisão. Né? Fizemos, todo mundo lá, a galera dos cursos lá, nós fomos visitar a prisão. Irmãos, uma prisão hoje, você entra, não é legal. Você entra na prisão, você sente um negócio, não é bom. É uma opressão, é um lugar estranho. Hoje, né? A gente vê filme de prisão americana, que é bem melhor que a brasileira, não é legal também. Entendeu? Minha irmã, ela casou com um americano, e aí o marido dela, ele trabalha numa prisão federal, né? Graças a Deus que ele é uma pessoa que faz recreação com aquelas crianças revoltadas, presas, entendeu? Então ele joga basquete, mas a coisa não é fácil. Minha irmã, ela trabalhava na parte administrativa lá, ela falou, parei, ela saiu, arranjou, ela é funcionária estadual lá, mas ela está em outro lugar, que ela não aguentou, não é fácil. Ela falou que para entrar lá precisa... todo mundo revista, e assim, às vezes tem uns climas, sabe? O pessoal se revolta, é difícil. Uma prisão americana, imagina no Brasil. Agora vamos voltar para aquela época. Aquela prisão em Filipos devia ser um horror. E aí o que acontece? Como o carcereiro, ele viu a situação, o carcereiro de Filipos viu a situação, ele falou, esses caras... eles são perigosos. Do jeito que a multidão se levantou, do jeito que eles apanharam, do jeito que foi aquela turba, ele falou, o quê? Esses dois aí são muito perigosos. Então havia nessa prisão também a divisão, entendeu? Entre os bonzinhos mais tranquilos, né? Ficavam num lugar onde tinham mais liberdade, e os perigosos que ficavam numa situação, queridos. E foi onde Paulo e Silas foram levados. Num local... horrível. E, assim, a época, a prisão, ela não tinha iluminação, né? Era um lugar abafado, úmido, claustrofóbico, um cheiro horrível, ok? Se houvesse agora os direitos humanos naquela época, entendeu? Os caras estavam lá. Ou então eu ia fazer greve. Não, era um negócio complicado. O negócio era complicado. E colocaram Paulo e Silas no pior lugar, lugar apertado. Imagina, queridos, você apanhar demais. E o carcereiro foi bonzinho também, misericórdia. Colocou os dois com os pés amarrados, deitados assim. Então, aquela forma de prisão, né, eles foram acorrentados o modo como eles foram colocados era tão ruim, desconfortável, que depois de um tempo você ficava com dor no corpo inteiro, porque você ficava com cãibra. É um horror. Então eles estavam no pior lugar, na pior forma de conforto, né? Não havia não havia nada de conforto, um desconforto absurdo, entendeu? Então, a gente pensa, né? Meu Deus do céu, seria a hora deles falarem, Senhor, toma minha vida em tuas mãos, não é verdade? Mais perto quero estar, tal, me leva, quero ir para a glória, porque não tá legal, não quero. Ou então, né, vou entregar minha cartinha, né, meu cargo de missionário eu tô entregando, amém? Já deu, vou fazer outra coisa, não é verdade? Porque, queridos, fazendo tudo certo dá um revertério desse. E aí, queridos, isso toca muito no meu coração no seguinte sentido.
como nós devemos nos portar frente às dificuldades. Né? Momentos que a gente não consegue. Eles estavam presos, amarrados, acorrentados. Não tinha lugar, não tinha para onde fugir. E é justamente isso que o inimigo das nossas vidas, porque a gente sabe que é um levante do inimigo contra a vida deles, porque o inimigo sabe que de alguma maneira alguma coisa ia acontecer naquela cidade. Então ele falou: o quê? Eu vou impedir, eu vou colocar esses dois na prisão, vou intimidá-los, vou deixá-los bastante, sabe, com muito medo, né, com muita insegurança, para desestruturá-los. E é isso que o inimigo faz. Ele quer nos intimidar, nos desestruturar, né, nos deixar desesperados. E essa é a função dele. E aí que é o grande, eu acho que nesse texto mostra uma coisa muito importante. Em primeiro lugar, momentos da nossa vida não definem quem nós somos. Amém? Amém. Paulo e Silas estavam presos. Mas eles não eram presos, porque a gente vê aqui o que acontece. Olha só. Opa, voou até aqui o texto aqui. Aqui, ó. 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Rapaz, eles estavam presos, amarrados pelos homens, numa situação totalmente desconfortável. E a gente sabe que, por isso que eu falei momentos da noite, nos momentos da noite eles cantavam, louvavam. Não foi à meia-noite que eles estavam cantando há muito tempo. Estavam orando, estavam glorificando a Deus. Irmãos, então o que acontece? O momento não define quem nós somos. Eles presos, eles eram mais livres do que as pessoas que caminhavam nas ruas. Aquela situação não os intimidou. Aquela situação não os paralisou. Aquela situação não os deixou revoltados, porque podia ir para o muro da lamentação, né? Isso, Deus, eu não mereço. Falar aquela monte de chororô para Deus, não é verdade? Não. Naquele momento, eles, assim, irmãos, a gente não tem noção da dor que eles estavam sentindo, do desconforto. Mas eles oravam, eles cantavam. E eles estavam fazendo ministério até preso, porque os presos lá ouviram tudo isso. Foram evangelizados no período que eles estavam lá. Então, irmãos, isso aqui dá um puxão de orelha em mim e na gente, porque a gente passa por uma lutinha e já tem vontade de desistir, não é verdade? Parei, vou parar a brincadeira. Então, não importa que momento você esteja, importa com quem você está. Eles estavam com o Senhor lá. E o que acontece? Quando há uma posição, quando a gente se declara o senhorio e a gente tem uma visão, por isso que eu acho interessante, o adorador é aquele cara que fica cantando com a mão, sabe? Eu sou adorador. Então, não, adorador não é cantar. Cantar faz parte da adoração, entendeu? Mas a adoração é ter uma vida de submissão a Deus. Quando a gente vê no Velho Testamento, quando as pessoas adoravam, adorar é se prostrar. Então é submissão. Entendeu? Então, logicamente, você pode cantar, amém. Aliás, eu estava vindo aqui, eu estava até contando para o Neto, mais uma vez, eu estava vindo aí eu coloquei o Rejoice Africa. Se vocês ouçam isso aí, é do Integrity, é maravilhoso, é de 92, 93. Quando os meus filhos eram pequenos, a gente ouvia muito, era VHS ainda, sabe? Foi tão abençoador que meus filhos também fazem parte do louvor. Quer dizer, você vê, a gente vai ministrando, né? E eu vejo hoje cada um com seu ministério também. Eles não puderam estar hoje, né? Mas eles virão ainda. A gente um dia vai vir aqui para estar junto com vocês, tá bom? Que é uma alegria. Bom, mas eu tenho uma música lá,
is the Lamb, quer dizer, o santo é o cordeiro. Irmãos, eu estava no carro, eu comecei a chorar, feito uma criança. Foi um mover tão grande, eu falei, Senhor, me segura aqui. Eu até perdi a entrada. Porque é a presença de Deus. Deus me tocou de uma maneira, eu até perdi o ar, foi uma coisa muito forte. Por quê? Quando você declara, adora, quando você se rende, quando você reconhece, Senhor. E eles lá vão lá, eles falaram, na prisão, fora da prisão, injustiçado na justiça, bem de saúde, muitos problemas no corpo aqui, o Senhor é Deus. As situações, os momentos mudam, mas o Senhor não muda, Ele é Deus. Então, no momento da dificuldade, não sei se você está passando por um momento, a gente passa por momentos, por estreitos, mas Deus é Deus. E se a gente se render a Deus, se a gente não deixar a situação, se a gente não deixar, sabe, as pressões que o inimigo quer fazer sobre nós nos atingirem, entendeu? A gente conseguir olhar além do problema, além do visível, além da dificuldade, a gente vai ter uma comunhão e Deus, antes de agir fora, Ele age dentro da gente. E a gente percebe aqui, irmãos, a palavra não diz, eu também acho que não, que eles não estavam repreendendo, abra a cadeia, não sei o quê, a oração, eles estavam adorando a Deus, eles não estavam fazendo nenhum pedido. Porque eles até podiam fazer, Senhor, quebra aqui o negócio, tira a gente daqui, não sei o quê. Eles não, eles estavam orando e adorando, realmente reconhecendo. Então, irmãos, é brincadeira, nós temos que aprender até essa atitude, essa postura. Eu tenho que aprender. Para quê? Para que eu seja mais feliz, para que a gente viva mais na plenitude. E não deixe as circunstâncias exteriores influenciarem a gente. Então, isso que eu acho impressionante. Eles estavam num momento tão difícil, no momento mais escuro, no momento mais complicado, mas aquilo não influenciou quem eles eram, porque eles sabiam que eles eram servos do Deus vivo, quem Deus era, e o propósito de Deus para a vida deles. Ele falou, não sei o que vai acontecer, mas eu vou te adorar. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou glorificar o teu nome. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida. A coisa está difícil, está braba, mas o Senhor é Deus, o Senhor não muda. Amém? Então Paulo e Silas estavam nessa pegada. Eles não se intimidaram. E aí o que aconteceu, queridos? O momento do sobrenatural de Deus. Porque teve um momento da adoração, um momento do louvor. Aí é o momento de Deus. Deus fala, agora a parada é comigo. Deixa comigo, filho. De uma maneira surpreendente, queridos. A gente vê aqui. Então a gente vai por volta da meia-noite, né? De repente, é o de repente de Deus, né? A gente não espera. Quando Deus age, a gente não... Deus é Deus, Ele age na hora dele, perfeita. Sobreveio tamanho terremoto. Irmãos, é um negócio que abalou os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram a cadeia de tudo. Ou seja, a nossa atitude influencia o próximo. Porque não foram as cadeias apenas de Paulo e Silas que foram quebradas, de todo mundo. Se nós tivermos uma atitude de submissão, de rendição a Deus, as pessoas do nosso lado são abençoadas. Os presos ouviram a palavra, ok? Adoraram a Deus, reconheceram que aqueles homens não eram para estar lá, em primeiro lugar. E depois viram o sobrenatural de Deus na vida deles. Eles foram abençoados por causa de duas pessoas, da atitude de duas pessoas, Paulo e Silas. Então, a sua luta, a minha luta, Jesus, amém, é para Deus tem um propósito. Agora, a gente precisa se posicionar. Né? Sujeitai-vos a Deus. Não é verdade? E resistir ao diabo. E o diabo, às vezes, não é aquela figura, não. É o medo, a ansiedade. Não é verdade? Tanta coisa. O desespero, as pessoas. Então, ele utiliza tantas coisas, as situações para fazer com que a gente se renda para a pessoa errada. Ao invés de se render para Deus, a gente se rende para os problemas. Aí o que acontece? Os problemas nos vencem. Se a gente se render para a pessoa certa, para Deus,
Deus trata a gente e Deus age. Amém? Então é isso, eu estou falando para mim também, viu? Porque às vezes dá os 5 minutos de cai a conexão, a gente... não é verdade? Fala, mas Deus é tão misericordioso que dá tem o Espírito Santo que lembra a gente, fala que... Você lembra, eu sou Deus. É verdade, Pai, amém. Tal. Então aí a gente respira e continua. E é isso que aconteceu. Eles foram... Aí, mas não teve somente isso. O carcereiro viu a situação. Irmãos, o negócio foi um sobrenatural, uma coisa que ninguém esperava. E aí o carcereiro falou, o quê? Agora 27. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, não escada, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Ele tinha uma responsabilidade sobre aqueles presos. Se algum fugisse, ele seria morto. E ele falou, o quê? Eu vou antecipar o negócio, não é isso? E aí, mas Deus é tão bom que, como fala a palavra, o desejo do Senhor é que todos se convertam. Ele não se alegra com a morte de ninguém. Jesus Cristo veio para todos. E aí o que aconteceu? O Paulo falou, alto lá. Olha ele fala que Paulo, olha o que Paulo fala. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Foi algo tão impactante que você viu, até os presos se converteram. Podiam fazer um motim e fugir, né? Por muito menos. Você vê hoje, eles engendram tantas situações para fuga de prisão, não é verdade? Os presos, negócios assim, absurdamente engenhosos para fugir da prisão. Agora nós tivemos uma situação aqui onde as cadeias de todas estavam abertas, eles podiam fugir, mas eles foram tão impactados por tudo que aconteceu. Irmãos, eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que não teve nenhum que não entregou a vida a Jesus, porque não é possível. O que aconteceu, não somente o testemunho de Paulo e Silas, o que eles ouviram, e outra coisa, né, queridos, a oração, o louvor, a adoração, muda o ambiente. Então aquele ambiente claustrofóbico, aquele ambiente que não dava para viver a adoração, a oração mudou aquele lugar. Amém? Então, queridos, na nossa vida, se na tua casa, no teu trabalho o negócio está difícil, comece a orar, comece a adorar, comece a declarar ao trono o reinado de Jesus Cristo, que Ele é que muda. Sabe, o louvor, a adoração, a oração mudam o ambiente, aquele ambiente de morte, o ambiente onde eles estavam condenados, Deus transformou. E aí o que aconteceu? O carcereiro também não resistiu. E olha só, queridos, às vezes a gente precisa orar não sei quantos anos para uma vida, não é verdade? A gente fala, e a gente fala de uma maneira até sutil, porque as pessoas se resistem, não é verdade? A gente vai e tal, e é uma resistência para a pessoa falar, mas como eu faço, né? Mas a coisa foi tão poderosa que Paulo não precisou nem pregar, olha só que o carcereiro perguntou, no versículo 29. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo. Ele falou, meu Deus do céu, quem são esses caras? 30, e depois trazendo-os para fora disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Que coisa maravilhosa. A vida deles, de Paulo e Silas, o testemunho foi maior. Então, queridos, nós temos que falar, nós temos que orar, mas nós temos que viver o Evangelho. Que o que nós fazemos muitas vezes calados traz um impacto maior às vidas do que a gente fala. Ele falou, e aí é um dos textos mais lindos, né? Que nós temos e nós declaramos, e esse texto a poder. Meu querido, minha querida, se na tua casa tem alguém que não aceitou a Jesus, declare e tome posse desse texto e libere na sua vida. Respondeu-lhes, crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. Amém?
declaro o tempo de salvação nas famílias aqui, em nome de Jesus. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Aí eles pregaram a palavra de Deus. Ele se converteu, depois pregou a palavra de Deus naquela mesma hora de noite. Momentos da noite, quer dizer, um outro momento. O momento da intervenção de Deus. Ou seja, aquela noite, aquela que era tão escura, que era tinha um destino humano tão cruel. O Senhor mudou. Por quê? Por causa da atitude de 2 servos de Deus. Então a tua atitude, a minha atitude mudam as circunstâncias, queridos. Amém? Então que a gente aprenda. O que aconteceu? Aleluia! O carcereiro, não foi ele que bateu, né? Mas ele também fez algo que não foi humano, né? Oprimiu Paulo e Silas e os colocou naquela situação, naquela posição horrível, né? Aquela pessoa que trouxe mal, trouxe desconforto, foi a pessoa que lavou as feridas. Olha só que coisa. Deus muda. Então, Deus muda. Paulo e Silas não precisaram se defender, queridos. Deus os defendeu. Então, não precisa se defender das injustiças contra a sua vida. Amém? Eu estou falando para mim também. Deus defende. O homem foi lá, o mesmo que foi lá, lavou. Olha só que coisa tremenda. Levando-eles para sua própria casa, lhe expôs a mesa, o serviu, olha só, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, olha só, o que o inimigo queria fazer com Paulo e Silas, e depois Timóteo e Lucas não foram presos porque eles não eram judeus, ok? Deu para entender? Quem eram judeus, os judeus eram Paulo e Silas. Então eles ficaram lá com os irmãos, meu Deus, e agora orando? Com certeza orando. Havia oração na prisão, havia oração fora, né? E como é importante isso. Mas olha só todo o instrumento de Deus. Por isso que quando a gente lê aquele texto, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, a gente às vezes não entende. Você está numa situação difícil, você fala, Deus, é difícil compreender esse texto nesse momento aqui, a coisa tá braba. Tudo é tudo. Amém? Tudo é tudo. E aqui o que aconteceu? Houve um levante, e a gente sabe que eles foram para uma cidade idólatra, uma cidade onde os principados potestades reinavam lá e resistiram a Paulo e Silas, resistiram à pregação do evangelho, resistiram ao mover de Deus, mas não importa, queridos. Maior é o que está conosco do que está no mundo. Se a gente se posicionar, Deus muda as circunstâncias, Deus transforma, Deus opera, Deus age da forma dele. Eu creio que nem Paulo nem Silas tinham alguma expectativa do que iria acontecer. Mas eles sabiam que alguma coisa Deus ia fazer. E é isso que eu te falo. Eu não sei se você está numa situação que aparentemente não tem saída. Uma coisa eu falo, para Deus sempre tem saída. Amém? Sempre tem uma saída. E quando a saída é dele, a saída perfeita, é a saída que o nome dele vai ser glorificado. E aí o que acontece? As lutas, as dificuldades, o que você está passando, você fala, meu Deus... Mas é para a honra e glória do Senhor, depende da nossa posição, e vai abençoar muitos. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida e nas situações. Irmãos, o que aconteceu? É assim, depois a gente sabe, né, que os líderes, né, os juízes ficaram preocupados, porque viram a situação... Aquele terremoto foi na cidade inteira, e depois viram que eles eram cidadãos romanos. Aí eles falaram, pelo amor de Deus, sai daqui. Eles viram a injustiça. Eles viram a injustiça que eles cometeram. E Paulo e Silas, eles falaram, nós somos cidadãos romanos, vocês vão ter que vir aqui e pedir perdão. Eles também não... A gente é cristão, mas a gente não é bobo. Mas acontece o seguinte, irmãos, Deus agiu, Deus operou, Deus fez uma obra tão maior. Por isso que eu falo, os momentos da nossa vida, nos momentos que vivemos, precisamos entender e reconhecer que nós somos do Senhor. E nós temos que nos render a Ele e declarar que Ele é Senhor das nossas vidas. Não importa, não importa. Então, é maravilhoso saber que Deus em tudo tem um propósito. Ele permite que as coisas aconteçam e Ele tem um propósito. E Deus transforma sempre o mal em bênção. Depende da nossa atitude. Se nós tomamos a decisão errada, a gente vai sofrer. Agora, se a gente tomar a decisão certa, Deus vai fazer. Mesmo quando a gente erra, irmãos.
A gente vê Davi, ele errou. Mas quando ele reconheceu, ele falou, Senhor, que eu não caia nas mãos dos homens, mas nas tuas mãos, que muitas são as tuas misericórdias. E Deus trata com favor quando a gente se arrepende e fala, Senhor, eu quero voltar. Igual eu hoje. O Waze falou uma coisa, eu não percebi e eu caminhei. Oh, Jesus, aí eu tive que dar a volta lá na 90, foi uma confusão. Entendeu? Dá trabalho, mas a gente chega no lugar. Amém? Mas aí o que acontece? Para finalizar, misericórdia, desculpa aí se eu me empolguei, tá? Mas é que isso aí eu fico animado. Aí o que acontece? Eu vou fechar aqui. O propósito de Deus. Aí fala, poxa, mas que brincadeira, né? A gente vai para a prisão, apanha, que graça deu, né? Aleluia. Houve salvação, primeiro de Lídia e a família, depois do carcereiro. E o que aconteceu? A igreja de Filipos foi a primeira igreja na Europa, queridos. Que coisa tremenda. Foi a primeira igreja, muitos se converteram. E se você for ler a carta de Filipos, é uma carta que Paulo escreve também depois, acho que 60 a 62 anos depois de Cristo, Paulo escreve para Filipos, que era a igreja queridinha dele. Ele estava preso, queridos, em Roma. Ele estava com um soldado romano do lado dele, acorrentado. E se você for ler a carta de Filipenses, é uma carta que não tem nenhuma repreensão. Ou seja, o que eles sofreram lá, o que aconteceu, redundou na salvação daquele povo, e uma igreja tão maravilhosa, que é a única igreja, a única carta enviada às igrejas que Paulo só fala coisa boa, e fala se alegre. Ele preso, queridos, alegre-se, regozijem-se no Senhor. Por quê? Jesus é a fonte da nossa alegria. Então não são as pessoas, não são as situações ou momentos que definem quem nós somos e quem nos alegra. É o Senhor Jesus. Então a nossa vida, o nosso alvo, o nosso foco é Jesus. Amém? Então, nesta manhã, querido, querida, que essa palavra, essa meditação, fale ao teu coração e te fortaleça como me fortaleceu, e que a gente se lembre que o Senhor é soberano. E que os momentos não definem quem nós somos. Mas os momentos que nós nos rendemos ao Senhor, né? Nos colocamos diante dele e deixamos ele agir. Ele mostra o sobrenatural. Nós só vemos o sobrenatural do Senhor quando a gente se rende a ele. Vamos fechar os olhos, por favor? Gostaria que você, neste momento, eu vou cantar uma música tão antiga. Valorize o Senhor na sua vida. Cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desiste de nós.
Obrigado porque nós podemos contar contigo em todos os momentos. Nos momentos difíceis, Tu és o nosso porto seguro. Tu és a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Mas acima de tudo, Pai, o Senhor não muda. E uma coisa que nós declaramos nesta manhã foi o que Pedro falou para Jesus: para onde iremos? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pai, nós queremos correr para o Senhor. Pai, nós queremos consagrar a nossa vida para o Senhor. Queremos, ó Deus, Te buscar mais. E Pai, nós queremos ser fervorosos de espírito num tempo onde o amor de muitos esfriaria. E nós queremos crer no Senhor, porque sabemos que vivemos um tempo de incredulidade e somente na Tua presença nós temos tudo isso sendo derramado e colocado e acrescido nas nossas vidas, Pai. Quero Te agradecer por este momento, por este local, por essas famílias, por essas vidas, por aqueles que nos assistem, por aqueles também que não puderam vir, Pai, que o Senhor abençoe. E eu declaro neste lugar, como aconteceu com Paulo e Silas, o Senhor usando Pastor Neto, Pastora Paola, este povo aqui, para ser instrumento do Senhor, para trazer salvação, libertação, cura. Deus, que o Senhor abale as estruturas desta cidade e que a Tua palavra seja manifestada por meio de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, opera nas famílias, traz salvação nas famílias, traz restauração nas famílias, traz, ó Deus, em nome de Jesus, uma vida, um renovo, algo poderoso. E eu declaro em unidade com meus irmãos que aqui é lugar onde o Senhor habita. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa que eu estive de estar aqui com os meus irmãos, compartilhar essa palavra. Pai, que a Tua palavra, ó Deus amado, faça o Teu querer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Obrigado, querido.